Buongiorno San Paolo, l'unico podcast degli italiani in Brasile e nell'America Latina, presenta La storia di San Paolo, in collaborazione con Rocco Belletti, guida turistica a San Paolo. La San Paolo di ieri e di oggi, la San Paolo immensa, la San Paolo sconosciuta, San Paolo, un viaggio oltre il cemento. A breve disponibili sui nostri canali. Continuate a seguirci. Bentornati amici di Buongiorno San Paolo. Hoje vamos falar em português de uma história muito linda, que é a história da cidade de São Paulo. Vocês sabem muito bem que fizemos uma série, um seriado de episódios sobre a história de São Paulo em italiano e que estão saindo, e hoje, dia 25 de janeiro, aniversário da fundação da cidade de São Paulo, vamos mandar para vocês, quem quiser, o terceiro episódio da nossa história em italiano com o nosso amigo Rocco Belletti, guia turístico em São Paulo, guia oficial, e é a primeira vez que a história de São Paulo é feita como áudio história, como podcast, na língua italiana. Então, quem quiser pode mandar uma mensagem para nós, Buongiorno São Paulo, nas redes do Instagram, do Facebook ou por e-mail, buongiornosampaulo@gmail.com, e a gente mandará para vocês o terceiro episódio via e-mail, tá bom? Hoje estamos aqui com um grande amigo, Ramon Scopesi, que acabamos de descobrir na rede do Instagram, porque ele é um amante da história e criou um canal muito interessante que se chama Amantes da História, e com ele hoje vamos falar um pouquinho de uma parte, de um pedaço da história de São Paulo. Mas primeiro, olá Ramon, buongiorno, como vai? Buongiorno Alessandro. Tudo bom? Bene. Tudo. Você é de origem italiana, né? É uma das origens, né? Você tem família, você tem alguns parentes das cidades, você me disse por telefone, de Parma, né? Eu tenho uns parentes que eu já ouvi falar, mas não conheço, né? Um chama Matheus, que mora em Gênova. E tem outros, né? Que moram lá pela Itália, mas nunca conheci pessoalmente. Entendi. É uma história muito comum na cidade de São Paulo, né? Todo mundo tem parentes na Itália, mas muitas vezes nunca foi visitar, nunca conheceu os familiares antigos, né? Ou também os novos que são das novas gerações. Então, Ramon, você criou esse canal, né? Que se chama Amantes da História, certo? Isso. E você está falando da história no geral, né? Você fala de muitas coisas no teu canal, YouTube, Instagram. Na verdade, esse Amantes da História é YouTube. O YouTube. Instagram, eu faço publicações que não tem no canal, né? Sim, claro. Você faz claramente uma chamada para as pessoas, o pessoal ali no Instagram, irem para visitar o YouTube onde Isso. tem. Certo. Mas enfim, hoje vamos falar de São Paulo, da história de São Paulo, e em especial, atenção, temos o ano 1932, que é o ano da Revolução Constitucionalista. Você vai falar um pouquinho. Você vai falar um pouquinho sobre essa guerra paulista, que foi uma guerra, digamos, entre as forças do Estado Federal, né, do Exército Federal, e as forças de São Paulo
e outros estados, né? Tinha Mato Grosso do Sul e tinha Rio Grande do Sul, tá certo? São Paulo, Mato Grosso do Sul, exatamente, Rio Grande do Sul. Conte um pouco, como é que foi essa revolução, assim, o que aconteceu? Eu sou italiano, não sei toda a história, né? Bom, as origens da Revolução de 32 começa em 29, né, que teve a quebra da Bolsa de Valores. Então, houve a quebra aí da política do café com leite. E com essa quebra aí, que geralmente era um representante de Minas ou de São Paulo que chegava ao poder. Então, os outros estados ficavam de fora. Então, o Vargas, para tomar o poder, ele acabou fazendo uma chamada Revolução de 30, em que ele teve apoio de outros estados, principalmente a Paraíba, né? Então, ele teve uma revolta armada, aí, uma luta armada. E aqui em São Paulo, o pessoal não gostou disso, né? E em 32, 23 de maio de 1932, temos o MMDC, que é Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Camargo, sim. E dizem que tem uma quinta vítima, né? Chamada Orlando Alvarenga, que também morreu. Esses são apoiadores, digamos, da Revolução, da Guerra Paulistana, da Paulista, digamos, né? Isso, porque eles usavam cartazes, espalhavam cartazes com imagem dos bandeirantes, chamando o Vargas de ditador, pedindo para que o pessoal pudesse, sim, lutar contra a ditadura implementada, né? Entendeu? Ou seja, só em 37 que tem um Estado Novo, mas já 5 anos antes os caras já estavam chamando ele de ditador. Então, acabou estourando essa guerra, né, em 9 de julho. E em São Paulo, para ter apoio, do atual Mato Grosso do Sul, eles, naquela época, era um estado só, né? Ele criou um estado fantoche que durou só em 32, chamado Estado de Maracaju. Teve também a Frente Única Gaúcha, né, que apoiou aqui São Paulo. E do outro lado estava o governo federal, né, representado por Vargas. Então, durou acho que 2 meses, essa guerra, 2, 3 meses, e teve um saldo de 2.000 mortos. Então, terminou em 2 de outubro. 2 de outubro terminou essa guerra. Então, mas foi uma guerra, digamos, uma guerra tradicional, com bombardeamentos e exércitos se enfrentando, ou foi mais, digamos, com aviões? Não, teve de tudo um pouco, mas São Paulo, por exemplo, quando ele começou o conflito, ele tinha aqui em São Paulo, no Campo de Marte, só 6 aviões, né? Então, ele teve que comprar, ao longo da guerra, muitos aviões, né? Principalmente americanos, para suprir essa falta de aviões que tinha. Porque o Vargas, ele acabou confiscando muita coisa do governo aqui. Sim. A fábrica do Matarazzo seria usada para fabricar armas e munições, só que o Vargas confiscou, né? Para não poder se usar para esse propósito, esse fim. Então, praticamente São Paulo ficou acuada, né, diante do Vargas. Então, Lorena foi bombardeada, teve luta, Água Rasa. Lorena é uma cidade no interior, né? Do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo, foi bombardeada. As fábricas lá foram bombardeadas. Incrível. E a fábrica do Matarazzo se dispôs para, digamos, oferecer ao estado de São Paulo fabricar munições, porque também você acha que o Matarazzo também estava do lado do estado de São Paulo, né? Tava, né? Porque ia fabricar armas e munições, mas o Vargas impediu, né, que acontecesse isso. Teve várias outras cidades que foram sendo bombardeadas, Água Rasa,
E ao longo do caminho, então, essa guerra, por exemplo, Passa Quatro, teve outro conflito, o Túnel da Mantiqueira, porque nessa época São Paulo usava trens de guerra, né, os trens blindados, que começou com um trem comum, com Santa Maria Fumaça, mas com o tempo foi evoluindo, né, chamado TB1, TB2, TB3, né, trem blindado número 1, trem blindado número 2, sim, trem blindado número 3. Sim. Para poder compensar a falta de... Mas deixa te perguntar, assim, essa disputa nasceu principalmente porque São Paulo queria uma autonomia mais forte. Como é que nasceu? Assim, você comentou que Vargas estava sendo acusado de ser um ditador, né? Isso já, digamos, os historiadores, como é que eles analisam isso? Já estava naquele rumo, naquele caminho, ou só acontece depois com o Estado Novo, né? São Paulo sentiu o seu poder sendo quebrado, né? Porque Washington Luiz deveria ser o próximo presidente, só que o Vargas deu um golpe, né? Um golpe de 30, então ele perde boa parte da autonomia. Em 1906 teve a Convenção de Taubaté, em que os cafeicultores, eles meio que estabeleceram um certo preço para vender no mercado, né? Na hora de exportar o café, mas como teve a crise de 29, boa parte do café, para não ficar muito desvalorizado, sim, acabou sendo queimado. Então, São Paulo perdeu autonomia, perdeu força, né? Principalmente hegemonia que tinha sobre outros estados. Então, São Paulo acabou, para não ter um ditador, alguém, né, que não fosse ou de Minas ou do próprio aqui no estado. O Vargas vindo oriundo do Rio Grande do Sul, então eles precisavam derrubar alguém que não fosse... Seria alguma ameaça, né, pelo poder de São Paulo, né? Mas não, então o Vargas derrotado, né, no final do conflito. O Vargas estava sendo apoiado, na verdade, por outros estados, né? Por exemplo, Paraíba, você comentou, né? Paraíba. E os estados do norte, ou isso, talvez o Rio de Janeiro, talvez. Também. Ele foi apoiado por vários estados. Então, as tropas federalistas, eles tinha muito mais força e poder, né, que vinha essa luta armada desde 1930. São Paulo não tinha como derrotar, né, mas foi uma tentativa de derrubar o governo, né, do Vargas. Então podemos dizer que é um conflito gerado também da vontade, os apetites federalistas e estadualistas, né? Duas visões um pouco diferentes. Ou também você acha que São Paulo jogou uma carta, uma ficha, digamos, só para a ficha da autonomia, só para também recuperar aquela importância e força que ela deveria ter? Acho que sim, porque com esse novo contexto aí, nos anos 30, São Paulo, que geralmente dominava aqui o cenário, era a cidade mais importante, o estado mais importante aqui do Brasil. Ele viu simplesmente podia, com a crise de 29, perder todo o seu prestígio, seu poder, sua hegemonia, sua autonomia que tinha sobre outros estados. Então, para recuperar isso, eles atacaram Vargas, né, como para tentar derrubar, né? Claro, sim. Bom, Ramon, é muito interessante, é uma época que me interessa muito porque, claro, os anos 30 são muito anos interessantes pela nossa história, na Europa também, né? Temos muitos fascismo. Novos... né? Tem o Mussolini. Fascismo, tem Mussolini, tem o Hitler que vai no 33 no poder. Então, assim... tem o Perón na Argentina, tem o Vargas no Brasil, e tem um movimento que, digamos, é parecido em muitos estados,
que é interessante de estudar, de analisar. Claramente, depois na Europa o papo vira um pouco mais sério, né? Porque depois chegamos a ter uma guerra europeia que vira mundial. Então é muito... A Segunda Guerra, né? Segunda Guerra, né? Que vira muito mais pesado, né? Então, o Brasil depois participa em parte da guerra ao lado dos Estados Unidos. 8 meses. Exato, e vai na 8 Itália anos, 8 também. meses finais. E, Monte Cassino, Monte Castelo. Monte Cassino, Monte Castelo, exato, sim. E isto pode ser uma outra, digamos, um outro papo. Podemos falar da Segunda Guerra Mundial e também de outras situações da história que você deve gostar de conversar, né? Por hoje, a gente deixa, digamos, a curiosidade desses tópicos que são interessantes. Nós recomendamos, nós de Buongiorno São Paulo, acompanhar o trabalho do Ramon Scopesi no Amantes da História. Vocês podem seguir no Instagram e no YouTube. E se você quiser cumprimentar alguém, Ramon pode cumprimentar amigos e parentes, sempre é muito bem-vindo no Buongiorno. Acho que eles não assistem, não. Eles conhecem. Mas vão assistir, com certeza, senão a gente vai mandar como se fala? Um tapa na cara. Então, gente, podem mandar e-mail, o endereço e-mail de vocês para receberem a história de São Paulo, a história de São Paulo, que está para ver também aqui ou aqui, não lembro. E vocês vão receber por e-mail a história de São Paulo. Por enquanto está gratuita, então escreva, mande mensagem, que depois a gente vai continuar aumentando digamos, os episódios e as surpresas que vão chegar. Continua acompanhando. Um grande abraço dos amigos de Buongiorno São Paulo. Ciao Ramon, a presto, un abbraccio. Ciao Alessandro, ciao. Ciao.